Bom, a paz do Senhor, bom dia para todo mundo. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Sidney, já estão ali. Tamires me auxiliando aí, naquilo que é possível e cabível. Estou muito feliz de poder mais uma vez trazer a palavra do Senhor para vocês. Um tema bastante interessante. Não seja dominado pelas riquezas. Na verdade, esse texto, esse período, esse momento, eu quero até expandir ele, porque eu comecei a olhar aqui, comecei a meditar e saíram bastante tópicos. Então, assim, vai ficar bem extenso. Eu não consigo fazer isso num vídeo só. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar transformar isso aqui em uma série de mensagens que eu quero ministrar para você. Vou reler o tema aqui. Josane, Deus abençoe, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Pessoal, enquanto isso vai chegando aí, você vai compartilhando, vai divulgando isso aí, porque a gente alcançar o máximo de pessoas possível, né? O que acontece? Eu vou fazer uma introdução hoje, claro, a gente já vai entrar no tema, já vai falar bastante coisa, eu não consigo ficar retendo, tá? A gente já vai entrar no tema. Mas olha a quantidade de situações que tem aqui. Tia Deia também acabou de entrar, Deus abençoe. A natureza efêmera da acumulação de riquezas, entendeu? A verdadeira riqueza diante de Deus, a importância da generosidade, a preocupação excessiva com bens materiais, a ilusão das riquezas, o que realmente importa na vida, o relacionamento com Deus, a condição do nosso coração e prioridades, o perigo de nos concentrarmos unicamente no acúmulo das riquezas e definição de quem somos em Cristo e como vivemos em relação a Ele. Olha quanta coisa surgiu aqui. Então, cada sábado eu vou falar de um tópico desse aqui, a gente vai trabalhar esse processo durante um período de tempo. Depois, em nome de Jesus, eu quero aproveitar e já ter um e-book prontinho disso aqui, tá? E aí quem tiver comigo aqui, eu quero liberar isso para você ter um material, ok? Para você ser abençoado e abençoar outras pessoas também, tá bem? Anselmo e Alessandra, que prazer. O Anselmo, servir e proteger, é isso mesmo que eu estou vendo aqui, sempre as ordens, servir e proteger. Que satisfação ter vocês aqui. Então o que acontece? Tem bastante assunto para a gente falar sobre isso, tem bastante coisa para fazer, claro que de uma forma simples, mas eu quero pedir você para ficar com a gente durante esses sábados aí, esse período aí. Se der para adiantar, eu adianto alguma coisa, mas eu acho que o mais importante é a gente ter um material, um entendimento bem mais profundo, sabe? Com simplicidade, claro. Meu jeito, eu não consigo ser muito rebuscado, não, mas profundo, com entendimento, para a gente realmente saber lidar com as riquezas, realmente ter uma noção de como funciona tudo isso. Né? Então são bastante tema, bastante conteúdo que eu quero passar para você, tá bem? Então fica com a gente, vai divulgando, vai propagando isso aí, vai chamando mais pessoas para estar junto, para poder assistir essa palavra, participar dessa palavra. Você pode perguntar aí, tá? Também está me ajudando aqui nas perguntas, ela vai respondendo ali, ou eu vou respondendo aqui ao vivo para você, claro, mas uma referência, uma coisa que for surgindo, ela vai jogando para você ali. Esse barulho é ela comendo biscoito, entendeu? Tá comendo biscoito e rindo de mim ali ainda, tá? Então vamos lá. A natureza efêmera da acumulação da riqueza. Essa palavra efêmera vai falar do quão passageiro essa questão das riquezas pode ser na vida do ser humano, né?
a vida, de um modo geral, ela já é passageira, né? Nossa vida não é tão duradoura aqui não, ela é passageira, ela vai como um sopro. Salmo 140, se não me falta a memória, vai falar disso, 144, vai falar disso. Então, assim, essa acumulação de riquezas, essa vontade humana, essa necessidade humana, que acaba sendo uma avareza, que é a ideia de acumular riquezas, né? É aquela pessoa que tem e não quer gastar o que tem, ela não quer investir aquele contexto. A gente, semana passada, comentou alguma coisa relacionada a isso na parábola dos talentos, se não me falta a memória, não é? A gente não tange essa palavra ou não direciona essa palavra para esse fim, essa parábola, mas também pode ser aplicada nesse contexto. O Senhor foi lá e dividiu os talentos dele para quem ele deu um talento, ao invés do cara divulgar aquilo, não, ele segurou, enterrou aquele talento ali. Então, no contexto das riquezas, no contexto daquilo que a gente acaba acumulando de bens, entende? O problema é esse. Deixa eu ler o texto, só para a gente embasar aqui, Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então é uma outra situação aqui, uma outra questão que a gente precisa avaliar, não é? O que é mais importante na vida? Ser rico diante das pessoas, diante da sociedade, ou rico para com Deus? Eu não consigo não citar o texto de Mateus 6,33, se não me falta a memória. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, dentro desse processo, ser rico para com Deus quer dizer que você vai ter o suprimento que precisa, você vai ter a provisão daquilo que você precisa, entendeu? Deus, ele é muito fiel, ele é muito claro quanto a essa necessidade, quanto a essa questão na vida humana. Então, o que você precisa, você vai alcançar. Ser rico para com Deus é ir além das questões naturais e humanas. Você precisa alcançar um padrão sobrenatural, porque a vida não se limita aqui. E quando o texto, a parábola vai chamar de louco, não é? E até insensato esse homem que acumulou essas riquezas, então a questão é que ele não pensou nesse futuro, ele não pensou na vida além, ele não pensou num todo, ele pensou na acumulação daquilo que ele tinha ali, tá? E aquilo foi a coisa mais importante para ele, a ponto dele dizer que a alma dele agora podia descansar tranquila, tá? Cibele, Deus abençoe. Cibele Valério, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, prazer, tá bem? Então, essa que é a questão. Gente, ser rico é um problema? Não. Ser rico é pecado? Não. Ter dinheiro é pecado? Não, tá? Por exemplo, desejar ser rico, ter dinheiro, é pecado? Não, de forma alguma, tá? Desde que você entenda o princípio disso, porque existe um princípio e a Bíblia, ela vai trabalhar isso para nós, tá? Eu quero só que você compreenda, e de vez em quando eu vou dar uma repassada nisso aqui, no que eu falei para vocês, que a gente não vai esgotar esse assunto agora. À medida que as pessoas forem entrando, que forem aparecendo aí, eu vou esclarecer isso para vocês. A gente não vai esgotar esse assunto agora. Nós temos aqui em torno de 10 tópicos que eu vou dividir aos sábados, sempre nesse horário, tá bom? Para a gente fazer uma coisa mais aprofundada, simples, mas mais aprofundada. Final de tudo, eu vou criar um e-book aqui e você vai receber esse material para você ter, para ler, para divulgar, para assimilar isso aí. Então, o que acontece? Ser rico não é um problema, desejar ser rico não é um problema, desde que você busque isso de maneira honesta, né? De forma a não, como eu posso dizer, não atropelar as pessoas e tendo um princípio estabelecido na sua vida, sabe? A prioridade, que a gente vai ver aqui, a definição de quem somos em Cristo e como vivemos em relação a Ele, tá? Cada tópico desse aqui vai se amarrar perfeitamente, entende? E se você me acompanhar nisso, nesse período de tempo, você vai ter um entendimento melhor sobre essa questão da riqueza, sobre como administrar tudo isso, porque existem 4 pilares para a vida: é o espiritual, familiar, emocional e financeiro, tá? Eu estou falando do financeiro
De repente a gente vai falar dos outros aí ao longo do tempo, entendeu? Mas no contexto desse pilar financeiro, o que você precisa é administração. E a gente às vezes acha que a administração está só no cunho do dinheiro, mas não. Eu preciso administrar minha própria vida, eu preciso administrar as emoções, eu preciso administrar quem eu sou em Deus, eu preciso administrar o que de fato é o meu entendimento sobre o que de fato é a verdadeira riqueza, tá? Então tá tudo aqui. Eu preciso administrar a minha preocupação excessiva com bens materiais, eu preciso ter isso em equilíbrio, entendeu? A ilusão das riquezas. Cada tópico desse aqui precisa ser muito bem compreendido. E aí vamos lá. Qual é a questão? Então a gente já entendeu que ser rico não é um problema, desejar ser rico não é um problema, trabalhar para alcançar a riqueza não é um problema, desde que eu faça isso de maneira honesta, desde que eu não desvalorize as pessoas, desde que eu não aproveite as oportunidades passando à frente. É porque, na verdade, se eu vou passar à frente de alguém, a oportunidade não é para mim, entendeu? É para a pessoa, sabe? É porque às vezes a gente acha que a oportunidade está ali para nós e não é. Às vezes é para outra pessoa e a gente está passando à frente, entende? Então isso eu vou prejudicar alguém. Então ser rico dessa forma não é interessante. Outro aspecto interessante que a palavra vai trabalhar para nós é essa ideia de, assim, colocar as riquezas em primeiro lugar. Não pode acontecer. O ser humano próximo está em primeiro lugar dentro desse relacionamento na linha horizontal, tá? Claro que primeiro eu tenho que olhar a linha vertical, Deus acima de tudo e o próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, quando eu compreendo que as riquezas, ela é um recurso que Deus estabeleceu na minha vida para eu abençoar o próximo, entende? Aí a coisa flui de maneira melhor, entende? E eu tô aqui olhando para a Tamiris, que estou achando muito engraçado. Ela pegou o pacote de biscoito e fez debaixo da mesa, mas o barulho continua. Ah, que legal. Então, o que acontece dentro disso? Primeiro ponto, a natureza efêmera da acumulação da riqueza. Começamos com o versículo 20, quando diz, louco, essa noite, tá? Louco, esta noite, referindo urgência ou um chamado inesperado. Então, ou seja, havia uma acumulação, havia um entendimento. Só que o extraordinário nisso aqui é que Deus abençoou esse homem com essa propriedade, uma propriedade extensa e com a fertilidade do local, porque a terra era fértil. Entendeu? Então o que acontece? Ele foi abençoado por Deus com recursos. Qual recurso? Uma terra muito boa e o fato da terra ser produtiva, entendeu? Talvez ele tinha muitos homens para trabalhar para ele, ele produziu muito, ele construiu celeiros para armazenar tudo que ele tinha construído ou colhido ou que iria colher, não é verdade? Então assim, ele está sendo abençoado por Deus. E essa é uma forma extraordinária que às vezes a gente transforma a bênção de Deus em maldição para a nossa vida ou até uma forma de perdição, entende? Isso é um problema, porque inicialmente é bênção. Gente, o que não é bênção é servir a Mamon, entendeu? Que é o Deus do dinheiro, né? Agora, ter dinheiro não é um problema, é uma bênção. Quando também isso vem a partir de um contexto de administração. E a administração, ela envolve tanto a capacidade de guardar quanto de investir. Então, quando você compreende esse processo, você vai entender que as riquezas que você tem, os bens que você adquire, você precisa guardar uma parte, mas precisa investir, entende? E a forma mais extraordinária de investimento também nos dias de hoje é investir a vida de pessoas, tá? Porque, por exemplo, existem muitas formas, eu não estudei essa parte, eu não lido com isso, de investimento nos bancos, onde você poupa, tá? É uma forma de investimento, mas investir em pessoas envolve, além do dinheiro, uma série de outros fatores que dá qualidade de vida, uma série de situações que a palavra vai trabalhar para nós, a nível de uma igreja primitiva, por assim dizer. A Bíblia vai dizer que eles vendiam tudo que tinham, repartia, entendeu? E todos tinham tudo em comum, tá? Lá em Atos vai falar disso. Até tem a história do camarada lá que ele elevou o valor da oferta, porque não era uma obrigatoriedade, tá? Você vender tudo que tem e doar tudo que tem, entendeu?
era um impulsionamento do espírito, tá? Você repartir, mas não significava que você tinha que vender tudo que tinha e dar tudo que tinha. Mas um camarada vai lá e faz isso. Aí depois, se não me falta memória, Ananias e Safira, é isso mesmo. Depois o texto com certeza vai entrar para você aí. Eles vendem a propriedade e mentem, entendeu? Com o valor da propriedade. Não precisava mentir, é só dizer, olha, eu vendi por 10 milhões, quero doar 1 milhão, tá tudo bem, não tinha problema, entende? Então, a ideia de repartir, a ideia de doar, a ideia de investir em pessoas, não significa que você tem que viver uma vida pobre, uma vida de má administração, porque se você entregar tudo que você tem, é má administração da sua vida, entende? Eu aprendi há muitos anos atrás, saudoso Reinaldo, tá? Ele me ensinando sobre como fazer partilha, como dividir, como investir em pessoas. E ele falava que se você comprar um grande terreno e plantar ali um pé de laranja, por exemplo, quando aquela laranja produzir, você não pode tirar daquele único pé de laranja para repartir com todo mundo. Entendeu? Você precisa tirar ali para o seu alimento, você precisa tirar para o sustento, né, que é o alimento, o investimento financeiro, e você precisa tirar para investir na própria terra, para você plantar mais. Quando você tiver um pomar, aí ok. Quando você tiver 10 pés de laranja, aí você pode repartir. Então esse é o propósito. A Bíblia ela não é taxativa e nem obsoleta, tá? Em nenhum assunto, a ponto de querer fazer com que você viva uma vida talvez com muita dificuldade, porque há uma obrigatoriedade nesse princípio de forma mal administrada no repartir. Não é para repartir de maneira mal administrada, entende? Então, a compreensão está dentro desse ponto aí, a natureza efêmera da acumulação. Primeiro aspecto é entender que a vida é passageira. Salmo 144. O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como um sopro ou uma sombra que passa. Vai tudo acabar. E eu preciso estar antenado e entender isso, porque senão eu me perco. Tá? Então, ou seja, os dias são como uma sombra, um sopro, passa. Isso significa que eu preciso administrar a minha vida, os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu tenho, compreendendo esse princípio, entendeu? Que tudo passa, as coisas vão acabar, tá? Ah, mas eu vejo pessoas aí com muito dinheiro, com muito isso, com muito aquilo, com muito aquilo, com muito aquilo, e morre, larga tudo, ou seja, passou, não é? A vida passou, entende? Quando não passa no sentido, às vezes, de quem tem muito dinheiro e às vezes por falta de boa administração perde aquilo que tem, a pessoa vai chegar ao fim da vida e muitas vezes aquilo que acumulou, ela não chega a usar, não chega a utilizar, entende? Provérbios está cheio de conselhos a respeito dessas questões. Então, o que eu quero que você entenda, o que é preciso a gente entender? É a administração dos bens, a administração daquilo que a gente adquire, precisa ser administrado de maneira clara, compreendendo que a vida passa. Tá? Ah, tem gente que fica aí questionando: dinheiro traz felicidade, não traz felicidade? Traz felicidade natural, felicidade humana, felicidade passageira, porque é passageira, entende? Mas traz essa felicidade, uma felicidade de você poder ir e vir a hora que bem entender, dependendo da administração, entendeu? De adquirir o que você quiser, de morar aonde você quiser, entende? De poder fazer viagens, traz essa felicidade, isso é uma felicidade. Só que essa felicidade, ela não é perene, ela não é permanente, ela é passageira. Então eu preciso administrar olhando esse detalhe, entendeu? Eu estou falando dessa forma passageira, tá? Então, o que acontece dentro disso? Só que, por exemplo, o dinheiro pode comprar saúde? Pode, dependendo do contexto, principalmente onde a gente vive e reside. Brasil, saúde um tanto quanto precária em alguns aspectos ou em muitos aspectos. Quem tem mais condições financeiras tem mais capacidade de investir, né, para uma boa alimentação, porque a gente sabe que isso é bem complexo. Você vai fazer uma dieta, você vai fazer uma programação para uma boa alimentação, tem dificuldade, até no contexto de aquisição de remédio, uma série de coisas, tá? Eu não quero me prender muito a isso não, mas
traz essa segurança, só que essa segurança é passageira, porque existem muitos outros aspectos na área da saúde que não adianta ter dinheiro, entendeu? Então, não adianta a gente ficar brigando com isso, querendo, como eu posso dizer, questionar essas questões. Olha esse moço aqui, que ele é insensato e louco. A insensatez, ela se mescla com loucura, porque ele chega num ponto de achar que a alma dele está, entendeu? E alma vai falar de relacionamento. O contexto aqui, para uma alma viver em paz, ela precisa de relacionamento com Deus, não de bens materiais. Então, todo esse aspecto que eu estou falando para você, ele é muito passageiro e superficial. Ele não vai trazer uma segurança no que diz respeito a um relacionamento com Deus, que é o que verdadeiramente a nossa alma precisa. Entendeu? Porque a quebra lá com Adão e Eva foi quebra de relacionamento com Deus. O homem lá tinha plena segurança, plena tranquilidade, entende? Então isso é muito importante. A gente precisa avaliar que às vezes a gente se emprega no trabalho, se lança no trabalho, e Provérbios vai nos aconselhar a respeito disso. Não adianta conquistar bens e lutar e ficar preso àquilo ali e não gastar, sabe? Não ter tempo para gastar aquilo ali, entende? Porque tem gente que quer trabalhar tanto, que quer investir tanto, que quer lutar tanto para acumular tanto, e ele perde até o feeling de entender que ele precisa usufruir daquilo ali. Então trabalha e acaba não usufruindo daquilo que ele está conquistando. Muitas vezes vem um filho lá atrás que não foi bem ensinado, porque planejamento familiar diz respeito a isso, a transmissão de conhecimento, e muitas vezes a pessoa, pela busca de aquisição financeira, ele não investiu na vida do filho, que não adianta colocar em boas escolas, que as escolas, por melhores que sejam, elas não vão ensinar princípios familiares, princípios cristãos, princípios pessoais, elas não vão ensinar isso. Escola não é para isso, não é? Eu estou errado? Obrigado. Entendeu? Pedir ajuda ao universitário. A escola, ela vai trabalhar dentro das matérias letivas lá. Agora, esses princípios não são estabelecidos assim, entendeu? Então, às vezes, o filho ele cresce sem esse entendimento. E aí, quando chega lá na frente, ele acaba colocando tudo que o pai conquistou a perder. Provérbios, ele fala a respeito, em alguma parte, sobre esse aspecto, sobre essa situação. Entende? Por que eu estou falando assim? Para você compreender que tudo isso é muito passageiro, tá? Por exemplo, pedirão a sua alma, natureza efêmera, que é passageiro. Agora, o que está acontecendo? A segurança dele estava naquilo que ele plantou, naquilo que ele guardou ou ia guardar, tá? Plantar, colher e guardar, entendeu? Essa é a ordem lógica, tá? E aí ele vai dizer para a alma dele ficar segura. Aí entra o texto: ô louco, ô insensato, deixa eu te falar um negócio. Você é doido, você é louco, você não está pensando direito. Por quê? Porque essa noite pedirão a tua alma. Então, ou seja, ele trouxe garantia para a alma através da riqueza, da acumulação de riqueza, e era algo que ele não tinha domínio algum, porque ele não imaginava aquilo ali, entendeu? A imaginação dele, se a gente fizer uma exegese do texto, tá? Se ele está acumulando e ele vai construir celeiros maiores, ou seja, isso diz respeito a uma longevidade de tempo. Quando ele diz alma, você pode regalar e descansar tranquila, porque eu tenho muita riqueza. Isso remete à ideia de uma quantidade de tempo que ele estava imaginando, eu não sei quanto tempo, tá? Mas que a alma poderia estar tranquila porque ele tinha o suficiente. Só que ele não tem domínio, você não tem domínio, eu não tenho domínio sobre isso, nenhum ser humano tem domínio sobre isso. Estou falando com você agora, estou projetando aqui uma série de mensagens e possa ser que hoje mesmo a minha alma seja chamada, não é? Deus é que sabe sobre esse aspecto. Então, por isso que ele é classificado como insensato, como louco, porque o texto vai dizer: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, tá? E o que você tem, para quem será? Então, ou seja, essa é uma administração muito errada da vida em todos os aspectos, entende? Então, assim, se eu vou administrar aquilo que eu tenho, eu preciso administrar com conhecimento, tá? Com a concepção, entendeu? De que isso é passageiro.
Quando eu compreendo essa verdade, eu não fico apegado a valores, eu vou me apegar a quem tem o domínio da vida, porque, gente, a maior riqueza que qualquer ser humano tem é a própria vida, entendeu? É a vida, tá? Tanto que quando certas pessoas, mesmo tendo muitos valores financeiros, chegam a determinados pontos em que aquele dinheiro não é o suficiente para garantir saúde e a liberdade, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e perdeu a liberdade, entendeu? Porque não pode mais ir e vir da forma que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, por várias razões, e não importa o dinheiro que tem, entendeu? Então as coisas perdem o sentido. As coisas perdem o sentido, entendeu? E aí já a alegria vai embora, porque aquele valor não tem mais significado para ele, entendeu? Aquele valor não faz mais sentido, ele não tem mais como gastar aquilo, ele não tem mais como investir naquilo ali, entendeu? Então a natureza efêmera da acumulação da riqueza, o perigo é esse. O quanto ela é passageira, o quanto ela avança, o perigo é esse, a gente achar que tem o controle, tá? Ser rico não é um problema, mas acumular riquezas sim. O problema é que no acúmulo das riquezas vem o poder, a superioridade, a ideia de domínio sobre todas as coisas. O homem é muitas vezes fadado a perder tempo, tá? O tempo que não tem. Muitas vezes ele é fadado a isso. Que quem tem dinheiro tem poder, entende? Quem tem dinheiro tem poder, entende? Na sociedade, a nossa sociedade é capitalista, é isso, tá? Você não sabe como é bom ter alguém que está estudando perto da gente, entendeu? A sociedade ela é capitalista, então quem tem muito tem mais liberdade, tem mais poder, governa, manda, dita as regras, dita a tendência. Isso é o contexto de uma sociedade capitalista, entendeu? Impõe, dá ordens, controla as pessoas, entendeu? Isso é uma situação que acontece. O problema é que quando o homem chega nesse aspecto, ele acha que domina sobre tudo, até sobre a sua própria vida. E uma coisa que ele não tem governo, mesmo com a quantidade de dinheiro que tem, é esse ponto. Por isso que as pessoas acabam dizendo que dinheiro não traz felicidade, entende? Até porque se dinheiro trouxesse felicidade, só quem é rico era feliz, quem é pobre, quem não tem, não tinha nenhum nível de felicidade. E quem tem muito dinheiro nunca ficaria triste, nunca passaria por dificuldade, não é verdade? E não é assim. Pobre, rico, tem dificuldade, tem problema, fica desesperançoso, pode chegar ao desespero, chega às vias de, muitas vezes, uma coisa que a gente não gosta muito de falar, mas às vias de um suicídio, entendeu? Independente do valor que tem. Então esse é o ponto, tá? Ser rico é um problema? Não, mas amar o dinheiro, servir a mamon é um problema. Amar o dinheiro, amar aquilo que o dinheiro pode gerar, que é o problema. Porque quando o ser humano chega nesse ponto, não é ele que governa, entende? Então o que acontece é o seguinte: o Deus, entenda o que eu vou falar agora, o Deus do dinheiro tem que ser eu é que tenho que governar, eu é que tenho que administrar, eu é que tenho que submeter o dinheiro para que ele me sirva e sirva as pessoas que estão ao meu lado, não eu me submeter ao dinheiro. Quando a pessoa ama o dinheiro, quando ela é governada por isso, quando ela perde a capacidade de administrar sobre a sua vida, perde a capacidade de amar o próximo como a si mesmo, perde a capacidade de ter empatia relacionada às pessoas, quando ela se acha melhor do que as pessoas porque ela tem mais do que as outras pessoas, entendeu? Quando ela acha que ela tem certos direitos que as outras pessoas que não têm, não pode se aproximar delas, ela está servindo ao dinheiro, entendeu? Ela está servindo às riquezas, ela é uma acumuladora nesse sentido. E é interessante olhar que nesse quesito de acumular, a gente desvaloriza muita coisa, entendeu? A gente está aqui numa tentativa de estudo, por isso que eu estou brincando com o Tamires esse tempo todo, de estudar dessa coisa toda, e a gente estava lendo, me veio na memória agora, eu vou falar de um período na pré-história. Eu estou olhando para ela porque ela vai me corrigir se eu errar, tá? Como é que era mesmo, como que o homem era chamado?
Minoide, não, como é que é o homem chamado? Homonídeos. Homonídeos, tá? Que eles eram coletores, né? Eles pegavam tudo que a terra tinha. Isso aí era no período paleolítico. Período paleolítico, tá vendo? Eles pegavam tudo que a terra tinha sem se preocupar em investir na própria terra. Então tinha um pé de maçã, eles iam comendo aquela maçã até a árvore se tornar improdutiva, e depois que a árvore se tornava improdutiva, eles saíam dali para outro lugar, entendeu? E assim fazia a mesma coisa com a pesca, com tudo. Eles iam esgotando tudo que a terra tinha. Então eles eram colhedores, era chamado assim de colhedores. Depois é que eles vão, ao longo da história, do tempo, dos séculos, que eles vão adquirir a ideia de plantar, de investir na terra, de cuidar da terra. Hoje a gente chega no ponto que uma terra, Tamires acho que entende um pouco disso também, porque viveu isso na prática em algum momento da vida, que a terra, você planta uma coisa, então aquilo que você plantou, ela vai sugar certos nutrientes e certos benefícios que a terra tem, e depois você precisa fazer o remanejo daquilo ali, plantar outras coisas para que a terra, e investir. Aí é onde se aduba a terra, fertiliza, faz uma série de fatores para aquela terra se manter produtiva em alguma linha. Hoje isso é muito conhecido numa grande escala. Então, ou seja, quando a pessoa ela é acumuladora de riquezas, ela só extrai. Há uma intenção, um entendimento de que há investimento. Presta atenção no que eu estou falando para você entender aonde eu quero chegar. Quando a pessoa se torna avarenta, prepotente, arrogante pelos bens que tem, eu falei certinho? Tá? Obrigado. O que acontece? Eu comparo ela a esses homonídeos. Sabe por quê? Porque a única coisa que vale, o meu conhecimento, minha interpretação, os homonídeos, eles eram individualistas dentro desse contexto, mas eles eram individualistas por falta de entendimento, tá? Eles não tinham uma mentalidade que pudesse ser ampliada e pensar de uma maneira ampla das coisas, entendeu? Talvez o entendimento deles é que só eles existiam nesse período, não tinha mais ninguém, não tinha mais nada, eles não tinham esse entendimento. Só que quando o homem se torna acumulador, ele acaba sendo comparado, meu entendimento, a esse princípio. Eu que estou fazendo essa alusão aqui, tá? Ele é comparado a esse princípio, sabe por quê? Ele só pensa no próprio umbigo, ele não entende que existem pessoas que vão depender daquilo ali e ele quer colher mais para ele quer, tá? E a ideia dele de investir não é investir no todo, entendeu? Ele investe para retorno próprio, o retorno é só dele, então não há um investimento que beneficie outras pessoas, entende? É só para ele, então ele vai sugar tudo que tem. Na verdade ele está sugando tudo que tem e está guardando, sugando tudo que tem e guardando. Alguém vai poder usufruir daquilo ali? Muitas vezes não. Então, ou seja, ele está extraindo tudo, ele está pegando tudo, ele está tirando tudo, ele coloca pessoas para trabalhar para ele sem o devido investimento. A vida dessas pessoas, muita gente faz isso, não todos, tá? Sem o devido investimento na vida dessas pessoas, de modo a gerar um pensamento, muitas vezes, que é um pensamento, Jesus, eu preciso achar a palavra aqui, é um pensamento pequeno, é um pensamento mesquinho, é um pensamento de incapacitação, sabe? Qual é o nível de incapacitação? É aquela incapacitação que muitas vezes faz a pessoa pensar assim, eu não posso crescer, eu não posso progredir, eu não posso avançar, entende? É o contexto da escravidão, entendeu? Porque vai receber um valor, às vezes, muito aquém daquilo que faz, não se investe em conhecimento para a vida daquela pessoa, entendeu? Então ele está só sugando, ele suga a energia daquela pessoa, ele suga, muita gente é assim, suga a energia das pessoas, daqueles que estão à volta. A Bíblia diz que a gente deve considerar o próximo como superior a nós, entendeu? Amá-lo como a nós mesmos. Entende? Então olha como há quebra nesse relacionamento quando a pessoa é acumuladora e ela só pensa nela. Porque se ela só pensa nela, ela não vai investir em ninguém. Entendeu? Então é como os homonídeos. É homonídeo mesmo, né? Tá? Não errei não. Ele está tirando tudo. Ele tira a energia da pessoa, ele tira toda... Por exemplo, olha o que o homem faz nas extrações,
tá? De minérios, as extrações dos benefícios que a natureza ela gera para nós, porque hoje em dia ainda tem muito disso no contexto de toda a tecnologia que nós temos. Se você parar para pensar, há uma biodiversidade muito grande, aonde dentro dessa biodiversidade muitas coisas estão entrando em extinção. Entendeu? Por quê? Porque o homem está só tirando para acumular riquezas. Entendeu? Então, não há um investimento, tá? Talvez essa comparação seja até notória, entende? Eu penso que sim. Dentro desse aspecto, o que acontece? Ser rico é um problema? Não, mas a acumulação, a avareza traz esse peso, entendeu? Traz esse prejuízo, gera essa dificuldade, tá? Esse homem fora agraciado por Deus com uma terra fértil e com uma produção abundante. Eu já falei isso para vocês. Dentro desse papel aí, dentro dessa situação, o primeiro sentimento, o primeiro investimento que a gente precisa ter é em Deus. Como? Gratidão. Entendeu? Eu preciso ser grato. E dentro desse princípio de gratidão, Deus precisa de dinheiro? Não. Deus não precisa de dinheiro, tá? Ele é dono de tudo. Tá? As expressões bíblicas vão trazer para nós o entendimento que ele é dono do ouro e da prata, a própria palavra vai falar disso. Então, como que eu vou ser grato a Deus com a minha finança? Investindo em pessoas, entendeu? Porque é o ciclo natural da vida, tá? Nós somos iguais, nós somos únicos, nós somos seres humanos, todos, criação de Deus, entendeu? Então, o investimento nas pessoas também é uma forma de gratidão, só que muitas vezes o ser humano não compreende essa verdade. E eu não estou falando para você, ou quem quer que seja, não sei quantas pessoas vão ouvir essa live ao longo do tempo, gerar para as pessoas algo que elas não vão valorizar, porque tem esse lado também. Tem muita gente que não valoriza, tá? Se você abençoar, assim, gerando coisas sem um devido trabalho, por assim dizer, não há valorização. Então eu não sou adepto dessa coisa. Eu ganho, vamos botar lá, eu ganho 100 mil reais por mês, quem dera, meu Deus do céu, não é? Então eu vou pegar 10 mil, vou dar para fulano, vou dar mais 10 para fulano, vou dar mais 10 para fulano, então tirei 30 mil do que eu ganho, agora eu tenho 70, né? Assim, se são 10 mil, entende? Não é isso, não é esse o contexto, tá? Investir em pessoas, gente, há uma máxima, um pensamento que, assim, até relacionado a Deus. Deus não dá o peixe, ele ensina a pescar, ele dá a vara com anzol, com linha, dá a minhoca, pode até ensinar a colocar a isca e diz, vai pescar, aponta o lago, ou bota a pessoa na beirada do lago, mas pelo menos pescar, ela tem que pescar, porque tem muitos aproveitadores. Eu tenho esse conhecimento, esse entendimento disso, tá? Então não é uma coisa que sem pensamento que eu estou falando para você, entendeu? Tem muitas pessoas que são aproveitadoras, que querem viver da riqueza dos outros, do dinheiro dos outros, do esforço dos outros, do trabalho dos outros, entendeu? Então você precisa também valorizar o seu trabalho. E a ideia não é fazer, doar dinheiro, entregar bens para as pessoas, mas é investir na vida das pessoas, gerando oportunidades, entendeu? Onde essas pessoas vão ter a capacidade de aprimorar, porque dignidade, vamos falar de dignidade um pouquinho só, dignidade não é esmolar, esmolar é o ato de dar esmolas, pelo menos na minha versão, tem o Aurélio, tem vários dicionários, na minha versão esmolar é o ato de dar esmolas, tá certo isso? Tá? Então assim, gerar dignidade não é esmolar, não é dar esmola, entendeu? O que é dar esmola? É dar dinheiro, por exemplo, dar bens, entregar. Isso é esmolar, entende? Não é assim que funciona a coisa. Tem gente que é especialista em esmolar. A gente vê a história de várias pessoas que, por exemplo, tem casa, tem bens, tem certas situações, mas vai para a beira da rua, se transfigura de pedinte para ficar ali pedindo dinheiro, entendeu? Então, não é essa a questão, tem de tudo, né? Esse é o problema. O que eu estou querendo dizer para você e o que o texto aqui vai nos remeter é essa condição.
Por exemplo, eu não posso ser avarento, eu não posso ser uma pessoa acumuladora, mas eu preciso administrar. Lembra do que eu falei desde o princípio? Relacionado à vida financeira, a gente precisa administração, e a administração envolve isso. Então, por exemplo, se a gente for falar de pessoas que têm muitos bens, então, vai desenvolver escolas, vai dar oportunidade para as pessoas estudarem, quem não tem oportunidade, não é? Existem várias situações assim que vai gerar conhecimento, entendimento e fazer com que essa pessoa seja digna, que dignidade é trabalhar para adquirir o pão, aquilo que se tem necessidade. Ser digno, ter uma vida digna, é ter capacidade, é ter condição, oportunidade de aprendizado, é ter oportunidade de investimento, de trabalho, para conquistar o pão de cada dia. Quando a gente fala de pão de cada dia, a gente abrange tanto o pão, quanto vestimenta, quanto remédio, quanto moradia, quanto uma série de situações, ok? Isso é investimento, tá? Isso é o contexto, é dar a vara, dar o anzol, dar a linha, dar a isca, mostrar o lago. Você pode até apontar a direção de onde tem mais peixe, mas pescar a pessoa tem que pescar, entendeu? Isso é fazer com clareza, com coerência, com entendimento e dentro de um conceito bíblico. A Bíblia vai dizer em Provérbios, se você puder achar para mim, tá? Que vai ter com a formiga preguiçoso. Entendeu? Que tem muita gente que é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer investir, não quer fazer nada, entende? Eu conheço uma pessoa que construiu uma casa, morou em um determinado lugar, está me assistindo aí, vai lembrar disso, entendeu? Porque eu soube da história, eu não vi esse contexto, mas não tinha água na localidade. E ele resolveu cavar uma boa distância debaixo do sol e para ter água, para buscar água, para a esposa não ter que ficar carregando água, para não ter dificuldade desse processo. E a casa dessa pessoa foi a primeira casa que teve água encanada. Não esperou pela prefeitura, não esperou pelo governo, não esperou por ninguém. Ele foi lá, botou a mão na massa e fez o que precisava para ter dignidade. Ele trabalhou, ele investiu tempo, entendeu? Para gerar aquilo ali. Quantas pessoas dentro da localidade não poderia ter feito a mesma coisa, mas não fez, entendeu? E às vezes a gente é assim, fica esperando pelo governo, fica esperando por quem tem, fica esperando pelas situações. Não é esse o nível do que eu estou falando, mas o que eu estou falando é a título da realidade da palavra que traz esse entendimento para nós, entende? Então assim, Lucas 12:16, só para a gente contextualizar melhor a história desse louco insensato aqui, e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo. Arrazoar é pensar, ele planejava, ele pensava, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito. Ele trabalhou, gente. Entendeu um aspecto muito interessante dentro disso aqui. Ele investiu, ele trabalhou, entendeu? Só que semana passada a gente falou sobre trabalho constante, sobre constância nisso, entendeu? Permanência. Então o que acontece? Ele trabalhou. Se a gente vê aqui, ele plantou. Para plantar, porque ele não era um homonídeo, então para plantar ele precisou cuidar da terra, ele precisou fertilizar a terra, ele plantou, tá? Ele derrubou celeiros, ele construiu celeiros maiores. Só que a gente precisa entender uma coisa, e não dá para quebrar esse princípio, tá? Porque é um princípio. Se todo mundo for rico demais, ter dinheiro, quem vai trabalhar? Então as camadas da sociedade, elas precisam existir, entendeu? Gerar riqueza sem trabalho para as pessoas, presta atenção no que eu estou dizendo, tá? Porque também é princípio bíblico. Gerar riqueza sem trabalho, gerar oportunidades sem trabalho, doar, entregar sem trabalho, gera desvalorização, entendeu? Isso não pode acontecer. Tudo que é de graça gera prostração,
tudo que é de graça vai gerar prostração. Então a gente precisa entender os níveis de sociedade. Por exemplo, existem aqueles que estão no topo e esses são quem mais pensam, quem planeja, entendeu? Quem investe e vai descendo as camadas. Tem aquele que bota no papel, tem aquele que dá ordem, tem aquele que bota no papel e tem aquele que executa. Entendeu? Tem aquele que executa administrando, quem vai pôr a mão na massa. Então os trabalhos são diferentes, entendeu? A Bíblia diz que a gente não deve procurar saber mais do que convém. Então eu preciso saber o nível que eu estou, entende? Porque nem todo mundo serve para ser rico. A gente usa uma frase que diz que riqueza é o único dom que Deus escolhe para quem vai dar. Porque tem gente que não pode ser rico, entendeu? Que não vai saber, não vai administrar aquilo ali. Então esse homem, ele investiu, ele trabalhou. Qual é o trabalho dele? De repente o trabalho dele foi contratar, o trabalho dele maior era administrar as riquezas. E até aí está tudo bem, entendeu? Porque ele tinha a herdade, ele tinha a propriedade, ele sabia como fazer, ou talvez nem soubesse como fazer, mas ele tinha valores. Entendeu? Ele tinha valores para contratar pessoas para cuidar da terra, para plantar, para lavrar, para fazer tudo para ele, entende? Então ele investiu tempo, ele investiu a sua mentalidade para isso e a terra se tornou produtiva. Até aí, ok. Até o fato de, porque a gente precisa entender isso, até o fato de, peraí, o que eu vou fazer? Eu colhi muito, eu vou colher demais, o que eu vou fazer? Então eu vou derrubar os meus celeiros. Ele está projetando, está planejando, derrubou os celeiros, construiu maiores. Até aí, tudo bem, entendeu? Porque ele precisava armazenar aquilo ali. O problema, na minha concepção, porque, por exemplo, ó, deixa eu ler de novo para você, versículo 18, que diz: farei isto, derrubarei os meus celeiros. Deixa eu voltar no 17. O 17 diz assim: e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Ok, tudo bem aí. Não tenho onde recolher os meus frutos. Tá tudo bem. Versículo 18. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. Nenhum problema nisso. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Tá tudo ok até o versículo 18. O problema dele é o versículo 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Sabe qual é o problema aqui? Ele achou que a alma dele, tá, iria comer, beber e folgar de tudo o que ele plantou, colheu e guardou, sem repartir, sem dividir. Esse aqui é o problema. Entendeu? Aqui é que é a quebra, ou o que torna esse cara insensato. Ele neutraliza Deus, o dono da vida, o gerador da vida e o dono da vida. Ele neutraliza as outras pessoas, entendeu? Que trabalharam com ele, que investiram nele. Quantas pessoas foram necessárias para poder construir o celeiro? Quantas pessoas foram necessárias para plantar, para lavrar a terra, para cuidar, para colher, para guardar, para armazenar aquilo tudo, entendeu? Quantas pessoas, entende? Então agora a referência é a alma. Ele volta para dentro de si, como se ele fosse o único que pudesse ou devesse usufruir daquela realidade. Aí ele se torna um louco insensato, porque hoje mesmo pediram a sua alma. Eu não consigo entender, talvez eu possa estar errado, que Deus pediu a alma dele só porque ele se tornou insensato. Na minha mente não cabe um Deus assim, entendeu? Porque ele se tornou insensato, Deus vai, não, vou matar ele. Não é isso, tá? Já era para acontecer aquele contexto ali. A ficha dele, tá? Já estava, a vez dele já estava chegando na fila, entendeu? Tá? Essa que era a questão. Eu preciso entender, mostrar para você que isso é uma parábola. Claro que parábola é uma história, tá, da vivência, né? Talvez Jesus tenha visto, vivido, experimentado aquilo em algum momento, tido a experiência na vida de alguém em algum momento e resolveu contar aquela parábola agora, ali. Meu Deus, são 10h21, entende? Então, assim, eu não acredito que Deus faria isso. Porque, por exemplo, se olhar para mim, olhar para você, quantas vezes nós fomos insensatos, quantas vezes tomamos atitudes erradas e estamos aí. Deus está dando, está gerando oportunidade. Já estávamos no tempo da graça, Jesus já estava ali, né? O princípio já estava começando. Então, não é esse o fato, tá? Então, o que acontece? O que eu quero evidenciar aqui
é a falta de conhecimento daquilo que está além da nossa capacidade de olhar e de entender, ok? Essa aqui é a questão. Eu não tenho capacidade para administrar isso, eu não tenho capacidade para chegar a isso. Eu não sei quando eu vou ser recolhido, você não sabe quando você vai ser recolhido, ninguém sabe, não é? A gente tem uma ideia, nem aquela pessoa que está no hospital em fase terminal ou em alguma situação com fase terminal, ela pode saber que está indo, mas muita gente já chegou em fase terminal, já chegou em situação de estar à beira da morte e houve um milagre, houve uma modificação no contexto da saúde e está aí bem, vivendo, entende? Então isso a gente não tem domínio. Então o problema todo é quando ele aplica os bens para a alma. Olha só, a alma tens depósito, tens em depósito muitos bens para muitos anos, entendeu? Então, ou seja, a ideia de ele interiorizar, olhar para dentro de si e não querer repartir aquilo ali é que vai gerar ou desencadear um problema para ele. O problema, ao invés de glorificar a Deus, esse é que é o problema, ao invés de glorificar a Deus, ficou avarento, não entendendo o propósito de Deus em abençoar a ele, tá? Porque quem consegue administrar bem as finanças, ele já é abençoado com o dom de administração, gente. Ele já é abençoado, ele tem ideias, ele tem princípios, ele tem capacidade, ele enxerga longe, entende? Eu queria que você entendesse esse outro fato, porque administrar bens é difícil. A Bíblia ela vai aconselhar os reis a não acumularem riquezas, cavalos, mulheres, ouro, prata, a não acumular, para que eles não se tornassem pessoas avarentas e que desvalorizassem as outras pessoas. O rei era para servir do seu povo, entende? Sempre foi assim, entende? Então, essa pessoa ela já tem um dom, ela já é abençoada com a capacidade de governo, ela já é líder, entende? Por natureza, ok? E aí, a outra bênção para a vida dela são as riquezas, que ela precisa repartir. Só quem tem capacidade de administração pode repartir. Quem não tem, não pode, porque vai fazer besteira. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho um coração doador, eu tenho um coração cheio de empatia, eu quero dividir e repartir o que eu tenho, sabe? Mas se não tem capacidade de administrar, não faça, porque vai fazer doideira. Muitas vezes coloca a família em risco, coloca a família com dificuldades, porque não sabe administrar aquilo ali, entendeu? Lembra do que eu falei para você no início aqui? Passando um carro de som aí, não sei se você vai ouvir alguma coisa, tem um pouquinho de paciência com a gente, entendeu? Me incomoda bastante, mas vamos lá. O que acontece? Lembra da história que eu falei para você? Se você tem um terreno, plantou um pé de laranja, aí colheu lá uma quantidade de laranja, você já quer dividir aquela laranja para a vizinhança inteira? Vai acontecer de você não ter para chupar e depois você não tem para plantar, entendeu? E a gente sabe que plantar a partir da semente não é só pegar lá, cortar o fruto, pegar a semente e enterrar na terra, você tem que preparar aquela semente para plantar, entende? Então se você divide tudo que tem, você não vai ter, tá? E às vezes é isso que acontece. Tem gente que tem um coração doador, tá? E que maravilha ter um coração doador. Quem tem um coração doador precisa buscar de Deus a capacidade de administração, entendeu? E a capacidade de administração, ela não é medida pelo conceito individual. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu administro muito bem, eu tenho muita capacidade nisso, eu tenho isso, mas vive passando dificuldade numa área e outra, entendeu? Então, tá? Não, eu tenho recurso, eu corro aqui, eu vou ali, eu vou lá, vem cá, e pá. Mas, se você precisa de última hora, se eu preciso de última hora sair desesperado para buscar alguma situação para um retorno, tá? Que fugiu do meu controle ou que não vai dar para eu solucionar, então isso não é administração, entende? Então é muito importante chegar nesse ponto aqui, tá? De eu tenho um coração doador, eu tenho um coração cheio de empatia, tenho um coração cheio de empatia, eu quero dividir, eu valorizo as pessoas, eu tenho tudo isso, então eu preciso aprender a administrar, entendeu? Aprender a administrar. Hoje em dia você tem curso, você tem um monte de coisa para fazer isso, tá? Mas o que é importante? Clamar ao Senhor e buscar em Deus essa condição,
Tá? No Velho Testamento, no Antigo Testamento, existem muitas leis, muitas regras a respeito disso. Por exemplo, a questão do plantio, você plantava durante 7 anos, no 7º a terra descansava. Tá? Várias situações de rodízio da terra que você aprende no Antigo Testamento, são técnicas que você vai aprendendo a nível de plantio. Administração de valores, gente, dizimou. Malaquias 3, 10, a Bíblia vai falar disso, e fala pouco, na verdade, mas entregar o dízimo, ofertar, entende? É uma forma de Deus ensinar a gente a administrar. Quantas pessoas, na verdade, e eu posso falar isso com muita clareza, eu sou pastor, não estou diante de uma igreja física, não tenho hoje um templo para pagar aluguel, não é verdade? Não tenho um templo para pagar luz, água, cadeira, banco, nada disso, entendeu? Tenho um trabalho de onde tiro o meu salário, entende? Então, assim, estou falando dessa forma porque as pessoas criam um tabu terrível com isso, tá? Mas dizimar, entregar o dízimo é administração, ensina a dizimar. A Bíblia está falando que 10% daquilo que eu ganho, é a primícia, eu preciso entregar ao Senhor. Aí a gente acha que de Deus é só 10%, mas não. Deus é dono da minha vida. Se Ele é dono da minha vida, é dono de tudo que eu ganho. Entende? A diferença é que 10%, a menor parte, eu entrego para a manutenção do templo, para o cuidado de órfão e viúva, entendeu? Que é uma cesta básica, é um pagamento, é uma ajuda que a pessoa às vezes precisa, então esse dinheiro precisa ser administrado para isso. E aí quem vai administrar, é o sacerdote, é o pastor, liderança da igreja, entendeu? Para ajudar. Eu posso falar porque eu procurei e fiz isso durante o tempo que eu tive a oportunidade, que estava diante de uma igreja, entendeu? Muitas pessoas podem testificar disso, entende? É bom a gente falar de coisas que a gente tem o controle disso. Agora, a ideia de que 10% é de Deus e os outros são meus, está errada, porque a sua vida foi comprada, ela é do Senhor, entendeu? Se ela é do Senhor, tudo que você ganha é do Senhor. Você não pode comprar o que você quer, você não pode gastar naquilo que você quer, você precisa administrar de forma a glorificar e exaltar o nome de Deus. Tem tanto crente vivendo uma vida tão descontrolada financeiramente, entendeu? Que envergonha o nome de Deus. E por que vive uma vida descontrolada financeiramente? Porque às vezes quer ter aquilo que não pode, quer comprar aquilo que não tem capacidade, não administra a sua vida financeira, tá? Esse é um dos problemas. Então, assim, a política do Brasil é ruim, as oportunidades são poucas, mas a gente precisa saber administrar aquilo que vem à nossa mão da melhor maneira possível, ok? Isso é muito importante, tá? Em algum outro momento vai entrar essa parte aí, eu só estou dando uma colher de chá aqui, entendeu? Por exemplo, se esse homem ele se esqueceu que ninguém foge do inevitável. O que é o inevitável nesse contexto? A morte, entendeu? O homem sem Deus quase sempre se perde em relação ao fim de todas as coisas. E é exatamente o fato de tudo ter um fim ou uma passagem, não é? Onde perdemos o controle da nossa própria vontade, que precisamos atender ou atentar para alguém que tem o domínio de tudo. O que eu quero dizer com isso aqui? O fato de tudo ter um fim ou uma passagem. O que é fim ou passagem? Fim da vida terrena, passagem da morte para a vida. É isso que eu quero dizer. Esse fato de chegar a esse ponto é que precisa fazer a gente estar internado. Porque, gente, as pessoas estão morrendo e não adianta, tá? Isso é inevitável, vai chegar esse momento para todo mundo. Então eu preciso entender, quem administra sobre isso? Deus. Quem governa sobre isso? Deus. Por isso que é importante ter um entendimento relacionado a Deus. As pessoas estão brigando desesperadamente sobre Deus, sobre provar Deus, sobre neutralizar Deus. É uma série de debates, uma série de situações, só que as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam chegando a um nível continuam no nível de falta de conhecimento relacionado a esse processo da vida após a morte, da morte, o que acontece, entende? Tem um ser que governa isso, e esse ser é Deus, e é inevitável entender essa questão, tá? E aí, quando eu compreendo isso, eu vou chegar a um ponto de submeter a minha vida a Deus.
Essa que é a realidade. E eu preciso compreender isso. Vamos lá, para terminar. Só Deus é eterno em sua totalidade. Ao homem está reservado dois caminhos, céu e inferno. Para Deus não tem isso. Tá? Por conta disso, o homem precisa priorizar o que de fato é importante em sua vida, o que de fato é importante em sua vida, agradar a Deus. Dessa forma, poderia ter mantido a sua produção. Tá? Então, o que acontece? Eu estou correndo aqui que já esgotou meu tempo. Então, o que acontece? Só Deus é eterno na sua totalidade, ele sempre existiu. Tá? O homem foi criado e ele foi criado para viver eternamente a partir daí. Só que ele tem dois caminhos que só comporta o homem, céu e inferno, entendeu? Depois da morte, isso aí não tem volta, não tem como eu mudar de direção. O que eu faço na minha vida hoje aqui é que vai definir depois da morte qual caminho eu vou seguir. Entende? Porque esse caminho eu escolhi em vida. Depois da morte não tem mais oportunidade de mudar de direção, de mudar de caminho. Entendeu? Então, quando eu entendo essa realidade, eu vou priorizar quem governa esse princípio. Eu priorizo quem governa esse princípio em vida. Então, eu vou servir a Deus, eu vou agradar a Deus, eu vou buscar em Deus, eu vou buscar a administração da minha vida baseado em Deus para fluir nessa direção. Tá? Se eu tenho esse entendimento em vida, então eu vou manter as minhas riquezas, eu vou saber administrar minhas riquezas, eu vou valorizar a Deus acima de tudo e o próximo como a mim mesmo, ok? Então, no pouco tempo que me resta para a administração da vida, porque ela é como um sopro, entendeu? Eu preciso priorizar Deus, ok? Essa é a mensagem que eu tenho para você, tá? Essa é a forma que a gente tem para passar pela vida, que é efêmera, né? É passageira, muito rápido, é como um sopro. A forma mais segura é olhando aquilo que Deus tem proposto para nós, seguir os princípios da palavra para que a gente possa fluir, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Coloquei um comentário aí maneiro, depois que o pessoal quiser ver. Tá, tem um comentário aí, olha o comentário, daqui a pouco a live está passando, eu vou salvar esse vídeo no YouTube para você, se você quiser depois manter ele, entendeu? Os comentários, eu vou pedir, eu não sei exatamente como que ela fez, mas os comentários depois eu vou guardar eles, se tiver oportunidade, entendeu? Grava ele, entendeu? Que aí eu vou jogar também no YouTube para você, pelo menos esse aí, tá? Eu vou jogar no YouTube para você ter ele. Talvez é esse, a riqueza não é um problema, é isso? O problema é ter seu coração preso a ela. A Bíblia nos diz que nosso tesouro está no céu e o propósito de nossas vidas é alcançá-lo. Por isso, não adianta ganhar o mundo. Aí, eu não vou clicar aqui que eu não quero perder tempo, já findou meu tempo. Perder a nossa alma. O que acontece? Talvez você vai falar assim, poxa, mas tinha tanta coisa que ele deveria falar, tanta coisa. Gente, vou lembrar vocês, são 10 tópicos. 10 tópicos. Sábado que vem, 9h30 da manhã, a gente vai voltar a falar desse tópico. Compartilha, divulgue, se prepare para isso. Final disso, eu vou lançar um e-book que é um livro digital, vou enviar para você. Se você nos comentários disser que quer, se você mantiver contato comigo, mantendo contato comigo, a gente vai trabalhar esse processo, entendeu? E para você que está acompanhando a live, que está seguindo isso aí, eu vou jogar o e-book para você ter esse entendimento, ter esse material guardado para você, ok? Então assim, que a mão de Deus seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe, que te faça prosperar, que a unção de Deus seja sobre a sua mão, sobre a sua mente, sobre o seu entendimento, para você aprender a administrar, para você entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida de uma maneira clara e sobrenatural. Que Deus te abençoe. Compartilhe, divulgue, segue a gente no Instagram, YouTube, ISP, Igreja Sem Parede. Tá bem? Deus te abençoe.